Boa noite. Hoje nós vamos continuar nossa aula de Android. Eu abri um projeto novo aqui, então já estou com o meu layout e o meu .java. Eu vou mostrar um recurso muito utilizado em Android, que é mostrar as notificações com mensagem na tela, que ele aparece geralmente aqui no canto de baixo, né? É um recurso muito utilizado para dar uma notificação caso você está enviando uma mensagem, você fez um login, se teve sucesso, não teve sucesso, para aviso ao usuário. Então eu vou excluir esse Hello World aqui, vou colocar um botão. Vou colocar ele bem centralizado na tela. Vou deixar dessa forma mesmo, só para a gente aplicar o recurso nele. Então, a primeira coisa, eu vou voltar no meu código aqui. Aumentar a fonte. Vou criar um método. Mostrar mensagem. Como esse método vai ser chamado com um clique do botão, então eu tenho que passar um view aqui para ele, senão ele vai dar problema, né? Importei a classe view. Assim que eu coloco o view aqui, eu consigo vir no meu botão, no onClick, e selecionar o método aqui, mostrar mensagem. Se eu não colocar esse view aqui, ele não me libera o método para aparecer de clique aqui, certo? Então, como que vai funcionar? Quando eu clicar nesse botão, eu mostro uma mensagem na tela. Para fazer isso, tem uma classe especial no Android, que é a classe Toast. A classe Toast, ela serve para criar essa mensagem no Android. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu posso usar um método direto. Então, eu vou usar aqui um makeTest. Esse makeTest, ele precisa que eu passe alguns parâmetros para ele. Mas por que eu posso chamar o método direto aqui? Se a gente entrar aqui na classe Toast, ela é uma classe pública. Então eu consigo acessá-la de qualquer local, né? Criar um objeto aqui. Só que o meu método makeTest, vamos localizar ele aqui. Aqui está ele. É esse aqui que eu estou usando. Ó. Vou aumentar aqui o código. Ele é estático. O que significa ele ser estático em Java? Quando o meu método é estático em alguma classe, eu consigo chamar ele de qualquer local sem precisar fazer instância de objeto. Então, eu não preciso gerar um objeto da classe Toast. Eu consigo colocar o nome da classe e chamar o método direto. Então, dessa forma aqui, eu não preciso gerar um objeto de Toast para poder chamar esse método. Ele só funciona assim porque ele é um método estático. E o que vai acontecer com esse método? Ele precisa que eu passe 3 parâmetros aqui. Vou diminuir um pouquinho que está muito grande. Ó. Então, eu tenho que passar um context, uma sequência de texto, que é a mensagem que eu vou mostrar, e a duração. Essa duração ela é inteira. Só que nesse método, eu tenho uma anotação aqui, que é um recurso um pouquinho mais avançado de Java, né? E eu vou garantir que a duração que eu vou passar, ou ela é length short, ou ela vai ser length long. Ou ela vai ser uma duração curta, ou uma duração longa. Então, quando eu for passar essa duração, ela também é de dentro da classe Toast. Então, ela está aqui, ó. Ela vem de um enumerador, né? Que é o length. E aí, a hora que eu
uso aqui, eu tenho que usar ou short ou long. Mesmo ela sendo inteira, eu não consigo alterar esse valor. Porque aqui, ó, se eu pegar o length short, ele vem como 0 e o long como 1. Eles também são estáticos, então são atributos estáticos. Então, eles sendo estáticos, também consigo chamar eles direto aqui, sem precisar instância de objeto. E eles também são final. Sendo final, eles não vão ter alteração. Então, sempre que eu usar um length short, ele sempre vai ter o valor 0. E o length long sempre vai ter o valor 1. Então, voltando no método, no makeTest. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Ele vai precisar de 3 parâmetros. O context, o char sequence, que é como se fosse a string, né, a sequência de caracteres, e a duração. Esse método, ele retorna um outro método makeTest, que na verdade é praticamente o mesmo método, só que ele está com uma sobrecarga aqui. Ele também é estático, também retorna um toast, e ele recebe, então, tudo que eu passar como parâmetro para esse makeTest, ele passa aqui no retorno como parâmetro para esse outro makeTest aqui, ó, que ele tem esse looper, então ele tem as informações de funcionamento. Então, o context que eu passo aqui vai ser passado aqui, que ele vai ser usado nesse local aqui, ó, context.getSystemService. Para que vai servir esse context? O context ele é um ponto de acesso de informação global no aplicativo. Então, é a classe abstrata, então, ela é fornecida a implementação pelo Android, e ela vai me permitir que eu tenha acesso a vários recursos específicos do aplicativo. Então, com o context, eu tenho acesso ao alarme, aos sensores, o áudio USB, o gerente de contatos de telefonia, energia. Eu também tenho acesso aos bancos de dados, tenho acesso a arquivos de preferência. O context, essa classe context, é que a gente chama de contexto. Ela que tem todas essas informações primordiais, globais do Android. Então, quando eu preciso passar um context ali, é como se eu estivesse pegando o contexto, todos os dados que a minha tela tem de funcionamento daquela activity, daquela tela, e passo para o método para mim usar algum recurso necessário ali. Então, eu tenho o contexto de aplicação, contexto da activity, contexto de serviço, e tudo isso está englobado nessa classe context. Então, ela vai estar nesse contexto aqui, ó. Ok? Como que a gente vai fazer, então, voltando no toast para a gente usar o makeTest? Eu tenho que passar 3 parâmetros. O primeiro é o context. Eu posso usar aqui um método que é o getApplicationContext. O segundo parâmetro vai ser minha mensagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, texto do toast. E o terceiro é a duração. Então, eu vou usar, como a gente viu aqui, que a minha duração ou ela vai ser o short ou o long, e eles são final, então não tem alteração de valor, e eles são estáticos, eu posso chamar esses dois atributos aqui direto. Ó. É só usar a classe, ponto, os dois atributos aqui. Qual que vai ser a diferença? Ó? Vamos ver aqui ó, no short. Além disso, vou dar um Enter aqui para separar. Opa. Pessoal, esse text aqui, ó, ele preenche automático, tá? Ele cria esse text automático. Se eu escrever text aqui, dá erro. O Android Studio cria automático. Então, eu ponho só o abre aspas, fecha aspas e o texto dele. Automaticamente ele preenche aqui. Igual a gente já viu. Então, aqui ó, eu estou com
passando os 3 parâmetros. E aí eu preciso mostrar esse toast. Então eu vou encadear aqui com o método show. Se eu não usar o ponto show aqui, ele não mostra a mensagem, tá? Então eu vou rodar isso aqui, vou dar o play. Deixa eu abrir o emulador. Bom, então tá aqui a minha aplicação com um botãozinho. A hora que eu clico nela, ó, texto do toast, ele aparece a mensagem ali. Se eu mudar para o long, ele vai ser um pouquinho mais longo a duração. Então, vou rodar de novo. Clicar aqui no botão. Ó, ele demora um pouquinho mais para sair dali, ó. Texto do toast. São essas mensagens aqui. E tem vários aplicativos que utilizam disso, né? O Gmail, por exemplo, quando a gente clica lá no enviar no aplicativo do Gmail, você manda uma mensagem, ele aparece lá enviando, né? Enviando mensagem, alguma coisa assim. Então aparece aqui. Ah, eu fiz um login. Login feito com sucesso. Ah, tá errado. Login inválido. Então, é mensagem de informação que a gente passa para o usuário. Só que ele é básico, né? Ele é fixo de acordo com a versão do Android que está utilizando. Antigamente, no Samsung, ele vinha com um cinza meio chumbo de fundo, com o texto meio que em branco, né? Então, ele tem esse padrão aqui, arredondado, com os cantos arredondados. E aí, como que eu faço? Eu tenho a opção de criar um toast personalizado. Bom, e como que eu vou fazer para personalizar o toast? Deixa eu minimizar aqui o emulador. Primeiro eu vou comentar esse código aqui. Então eu vou criar um objeto da classe toast. Vou instanciar ele. E aí aqui eu vou precisar, ele já até pede o contexto ali. Então eu passo o get application context. Eu passo o context para ele. E eu tenho que fazer algumas configurações. Toast.set duration para passar a duração. E aqui vai funcionar do mesmo jeito. Eu tenho que passar um toast.short ou long. Vou colocar o long aqui. Além disso, eu preciso configurar um setView. Que eu tenho que mostrar quem que é o meu view que eu quero mostrar como toast. E aqui eu posso passar qualquer view. Posso montar um layout. Posso passar um image view, um text view. E aí vai de acordo com a visualização que eu quero mostrar aqui na minha mensagem. Qual que é o... Se eu tiver que montar o layout, eu tenho que montar tudo por código, né? Então, por isso que é meio complicado. O padrão, mais ou menos, a gente monta ou usando um image view ou usando um text view. Eu vou criar aqui um image view. Vou chamar ele de image view também. E vou instanciar ele. Aqui eu também preciso do contexto, então também uso o get application context. E agora eu tenho que colocar a imagem do meu image view, né? Então vou usar aqui o image view ponto set image resource. E aí eu tenho que passar o ID vindo de drawable aqui. Então eu posso pegar ele tanto daqui, ó, eu até coloquei duas imagens já aqui, coloquei o ok.png e o rep.png. Ou eu posso usar alguma padrão do Android. Vou colocar a primeira padrão do Android. Então android.r.drawable. Ele vai ter uma lista que eu posso utilizar de imagem. Então se eu selecionar aqui, por exemplo, ó, btn dropdown. Aqui no cantinho, ó, nem apareceu a imagem, ó. Agora apareceu.
Não apareceu nada aqui. Vamos pegar outra imagem, que essa é de botão. Ó, arrow up float. Vamos ver se... Olha lá. É uma setinha para cima. Então dá para ver o ícone aqui. Eu usei esse aqui, ó, no meu teste, ó, de ícone Lock Power Off. Então é um botãozinho de power, né? E eu coloquei ele porque ele é preto, né? A imagem, o desenho da imagem é preto, então ele vai ficar melhor lá naquele fundo branco. E agora que eu coloquei qual é a minha imagem do Made View, aí eu passo ele como view aqui. Se eu rodar isso aqui, a hora que eu clico, opa, não mostrou nada. Ah, por quê, ó? Eu esqueci de mostrar, né? Ó. Eu falei do ponto show e esqueci, ó. Então eu tenho que chamar meu objeto ponto show. Se eu não chamar o método show, ele não mostra. Rodar de novo. Ah, agora apareceu a minha imagem. Então toda vez que eu clicar, ele aparece a imagem aqui. Então dessa forma aqui, ele está aparecendo a imagem padrão do Android que eu trouxe para cá. Mas eu posso colocar alguma imagem que eu importei para o meu projeto. Então eu vou direto no R lá. R, drawable, ponto. Vou colocar aqui o OK. Rodar. Agora, a hora que eu clico, aparece a imagem que eu puxei para o meu projeto. Se eu colocar short aqui, ele vai ter o mesmo efeito desse do make test, usando o make test. Né? A diferença é que o make test ele vai fazer o toast padrão recebendo um texto. Dessa forma que eu posso passar uma imagem. Se eu colocar o short aqui, ele vai aparecer e sumir ela um pouco mais rápido. A outra imagem que eu pus é a rap, né? Vamos rodar, vamos ver. Dá pra ver aqui que o fundo da imagem também é branco, né? É que se eu não pus ele transparente, ele estava branco. E a gente consegue ver também que o fundo padrão do Android não é branco, né? Esse fundo aqui. Ele não é branco, dá pra ver que contrasta com o fundo da imagem. Então a gente poderia trocar esse fundo para branco, né? E mudar a imagem aqui. A outra opção, vamos passar um text view aqui. Então o que eu vou fazer? Vou comentar esse daqui. Depois eu tiro ele ali, ó. Vamos lá. Vamos criar um text view aqui. Opa, text view. Vou chamar de text view mesmo. E ele vai funcionar da mesma forma que o image view, né? Tem que passar o contexto aqui. Agora eu vou configurar esse meu texto. Então eu vou pegar meu text view, ponto set text. Vou passar aqui o texto que eu quero mostrar. Texto, mensagem do usuário. Agora eu tenho que alterar o meu view, né? Porque agora eu estou passando um outro view, né? Então agora o que eu quero? Que o meu text view apareça no toast. Vamos rodar isso aqui. Ver como que vai estar. Ele aparece, ó, texto, mensagem do usuário. Ele vai aparecer mais, ele só não tem aquele fundo e as bordas arredondadas, né? Do texto do toast padrão, né? E eu posso alterar isso aqui. Vou alterar a cor dele, ó. TextView.set text color. Que eu tenho que passar um int. E eu tenho uma lista de cores prontas, ó. Color, ponto. Aí vou ter várias opções aqui, ó. Então eu já tenho esses prontos que são todos final e estáticos. E eu tenho esses daqui, ó, só que aqui ele está como long, né? Eu tenho que passar um int. Eu tenho a opção de usar o RGB também. Aqui, ó, se eu pôr RGB, aí eu passo uma cor, vamos colocar aqui o RGB, ó. Aí dentro do método do RGB eu passo uma cor aqui pro vermelho.
Ó, lembrando, aqui ó, ele preenche automático. Eu não vou escrever red ali, né? Ele preenche automático. Vamos colocar 200 e para o azul 55. Não sei nem que cor que vai dar isso. Vamos ver se ele mostra aqui. Aí não vai mostrar. Mas vamos testar, vamos dar o play, vamos ver o que essa cor gerou. Aí gerou esse verdinho aqui, ó. Ele vai estar mais puxado por verde porque o verde tem 200, né? Ou eu posso pôr uma cor fixa, né? Daquelas opções lá. Vou colocar aqui o em vermelho. Ah, apareceu em vermelho ali. A gente pode mudar o fundo. Vou mudar o fundo aqui. Ponto. Set background color. Vou passar uma cor aqui também. Color. Ponto. Aqui, ó. Amarelo. Vamos ver se combina. Então ele fica totalmente customizável. Posso aumentar o tamanho. O set text size, ele tem duas opções de método aqui, ó. Ou eu passo um float, mas eu posso passar ele como inteiro, ele vai receber como se eu passar lá 10, ele vai receber 10 como se fosse 10.0, né? Ele converte. Ou eu passo direto o tamanho, ou eu passo a unidade que eu estou trabalhando e mais o tamanho. O interessante de passar a unidade no text size é igual quando a gente... Deixa eu colocar um text view aqui. E no size aqui, ó. Lembra do SP? Por que SP? Que aí ele faz aquele tamanho que ele gera o espaçamento proporcional de acordo com as resoluções, né? Então, o ideal, ao invés de eu passar direto aqui 14, eu passo o SP, né? Põe 14 SP. Vou apagar ele aqui que eu não vou usar. E para mim usar text size, a unidade aqui, eu não posso passar aqui SP direto ou por aqui 14 SP, ele não aceita, né? Eu tenho que passar dois parâmetros, a unidade e o tamanho. Então, para mim usar a unidade, primeiro eu tenho que pôr esse aqui, ó, type de value. A hora que eu ponho o ponto nele, ele também vai ser estático, então eu também consigo localizar sem fazer a instância de nenhum objeto. Aí eu vou usar essa aqui, ó, Complex Unit SP, ó, tem vários. Tem PT, Pixel, e por padrão no tamanho de fonte é o SP, então eu uso esse aqui. Eu também poderia passar só o número 2 aqui. Por que eu posso passar o número 2? Porque se a gente vê aqui no... Na hora que eu ponho esse valor aqui, ó, ele é igual a 2, ó, ele é um inteiro igual a 2. Mas geralmente a gente põe igual o long aqui, né? Eu chamo exatamente a constante pra gente bater o olho e saber, mas se eu ponho o número 2, passa daqui um tempo, eu vou ver, mas o que é esse número 2? Eu não lembro. Então aí eu sei que eu colocando a constante, eu já sei que essa que é uma unidade SP. E agora eu passo o tamanho. Vou colocar 24. E aí eu não preciso pôr 24 SP, porque eu já estou configurando ele aqui, ó. Vamos rodar isso aqui, vamos ver. Vai que dê certo. Vamos ver se vai aumentar aqui. Ó, já aumentou bem, ó. Olha que legal. Né? E aí a gente poderia fazer assim, por exemplo, ó. Vamos pôr a cor, tirar o fundo. Vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar um booleano aqui. Boolean login, por exemplo. E vamos começar como false. Então, se ele for verdadeiro, então vou testar aqui, ó, if login. Se a pessoa fez o login e deu certo,
Aí eu vou pedir para mostrar um texto com uma cor. Então eu vou colocar aqui o set text, vou pôr todos eles aqui, ó. Então aqui eu vou testar se o login tiver verdadeiro. A minha cor aqui vai ser green. E esse tamanho mesmo. E a mensagem aqui vai ser sucesso. Else. Eu configuro ele de novo. Eu poderia alterar tamanho, mas eu vou manter esse daqui, ó, o test size eu poderia deixar para fora, né? Mas só eu já estou copiando mesmo ele aqui. Falha. Eu vou colocar aqui um head. Então, em primeira instância, na hora que eu der o show, ele está com false, então ele vai ter que apresentar em vermelho. Vamos ver aqui. Olha lá. E se por acaso passou ele para true, então mudei ele em true ali no login, ele aparece em verde. Ó. Então tem formas assim de trabalhar, que ao invés de ficar só com aquele padrão que estava com o toast, que já vem dessa forma original, né? Tem como a gente personalizar a forma de aparecer essas mensagens aqui. E aí fica bem legal de trabalhar. Tem como alterar um monte de coisa no Text View. E conforme a gente for aprendendo mais como usar o Text View, dá para a gente ir melhorando as formas de a gente mostrar essas mensagens, né? Aqui, ó, bem interessante, né? Então a gente tem o Toast, que ele já é padrão do Android, para poder mostrar as mensagens no aplicativo aqui, dá umas notificações para o usuário. Eu não sei se ainda está ativo, mas quando eu trabalhava mais com Android, lá para a versão 4, né, a 5, Lollipop, e tinha uma biblioteca que era a Croutons, uma biblioteca externa de um outro desenvolvedor, e ela era aberta, então eu podia importar o código dela para o nosso projeto. E ela dava umas diferenças do Toast, então ela tinha como fazer posicionamento no topo, embaixo. Ela era bem diferente tinha muito recurso que o Toast não trazia, porque o Toast era sempre aquele padrão. E agora a gente consegue alterar, fazer essas personalização no Toast, né? E o Croutons ele tinha uns recursos bem legais. Eu até vou pesquisar se ela ainda existe, se ainda funciona, e eu coloco para vocês na aula, o link dela lá. E aí eu dou uma pesquisada nela e passo lá. Então, pessoal, por hoje que a gente tinha que ver aqui dessa parte de mensagem aqui com interação com o usuário, essas notificações, é isso daqui do Toast. E fica até a próxima aula para a gente continuar os nossos componentes, né? Ainda tem muita coisa para a gente ver em Android. Então, até a próxima aula.